Isso, então já que você já fez o spoiler, sem delongas, vamos aqui para a câmera geral aqui, que Lucinda Pinto já está no estúdio, nossa analista de economia. Boa tarde, Lucinda. Nos explica então como vai funcionar essa dinâmica, se esse novo tarifaço entrar em vigor e qual é a grande preocupação do mercado neste momento. A gente conseguiu perceber ações mais ou menos sensíveis, ações, né, das empresas listadas em bolsa aqui, que tiveram maior ou menor sensibilidade depois desse anúncio? Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Débora. Bom, depois dessa aula do Daniel Hittner, acho que vale dizer que não está havendo uma reação exatamente dos mercados. O mercado aprendeu a ler um pouco Donald Trump, né? Então, ele vem sempre com uma ameaça, vem ali com algo a ser feito e muitas vezes não é exatamente aquilo que está desenhado que acontece. Então, as reações têm sido muito mais comedidas a todo tipo de informação que vem do governo americano. Agora, tem uma coisa bastante interessante e a gente tem uma tela para mostrar aqui que alguns produtos ficaram isentos, ficaram fora dessa possibilidade de taxação de 25%. E, curiosamente, são justamente produtos que são muito importantes para a economia americana e são produtos que não têm tanto peso assim na nossa balança comercial. Ou seja, esses produtos, se tivessem sido taxados, esses sim fariam muita diferença para a gente, para as nossas exportações e pesariam muito sobre a inflação americana. É bom a gente lembrar, Yuri, que por causa dessa política de taxação do governo americano, a inflação lá subiu bastante. A gente viu o CPI, que é o índice de preços ao consumidor americano, chegar a 3,9% no acumulado em 12 meses em abril. Claro, tem muito do efeito dos combustíveis, do aumento de petróleo, mas as tarifas também têm contribuído, porque os produtos por lá acabaram ficando mais caros na medida em que exportar para lá ficou mais caro. Bom, então mostrando aqui os produtos que a gente vai voltar aqui na tela, carne bovina é super importante, a carne brasileira, ela ajuda a abastecer o mercado americano e lá o consumo é crescente, inclusive eles estão tendo uma dificuldade de garantir o abastecimento, tamanha demanda. Peças de aeronaves, a indústria aeronáutica americana, ela é interligada à cadeia da Embraer, então seria um tiro no pé caso houvesse a taxação desses produtos. Café é a mesma coisa, o Brasil exporta bastante café, o americano gosta muito do café brasileiro, então não seria uma boa ideia taxar o café e minerais metálicos, aqui é uma questão estratégica, então o governo americano deixou de fora, assim como outras frutas, especiarias e o próprio petróleo, que nesse momento é um item bastante desejado, né, bastante demandado. Então, Yuri, o que dá para entender vai muito na linha do que o Daniel trouxe agora. Parece muito mais um alerta de que é preciso negociar e provavelmente a negociação está em outras áreas, em outros setores. Essa questão de meios digitais, meios de pagamento, a gente tem falado bastante aqui dessa questão do Pix. Então, parece que os Estados Unidos estão tentando, entre outras coisas, também participar muito mais da regulamentação de algumas questões, até porque o que acontecer aqui nessas conversas pode servir de precedente para outros mercados, por exemplo, as negociações sobre algumas regulamentações a ver com esse mundo de meios de pagamento e de tecnologia na Índia. Então, é bastante relevante observar o que vai acontecer aqui. E na próxima tela, a gente tem um pouco desses prazos que o Daniel já adiantou um pouco. Até 6 de julho será preciso recolher todas as contribuições, então, das indústrias envolvidas, de especialistas americanos. E no 6 de julho, então, haverá essa audiência para definir ali essa ação proposta e até 15 de julho, então, a gente vai ter essa informação do que efetivamente vai acontecer. Agora, o que parece, Yuri, o que os especialistas estão dizendo, é que exatamente na linha do que o Daniel já disse, é uma luz amarela que se acendeu. Então, não parece uma intenção de realmente haver uma taxação já irrestrita, já decidida. Acho que parece muito mais uma ameaça para que haja uma negociação, inclusive sobre outros temas para além do comercial. É um pouco aquela tática de botar o bode na sala para depois tirar e negociar as condições para tirar esse bode na sala. Mas isso mesmo. O fato é que, a despeito, né, de sermos deficitários, eles serem superavitários nessa negociação, mas o fato é que os Estados Unidos, pela força que têm, claro, acabam conseguindo se impor neste momento, né, Débora?
Exatamente. E sabe o que me chamou a atenção, Lucinda? Porque eles retiraram dessa taxação, excluíram, né, café, carne, bovina, etc., porque o teste que eles fizeram no ano passado acabou sendo um tiro no pé também, né? É isso. As pessoas reclamaram, mesmo os subiram, estabelecimentos, né? Os consumidores reclamaram porque ficou mais caro. A gente tem uma entrada grande desses produtos lá nos Estados Unidos e aí acabou sendo um tiro no pé. Aí, né, não por acaso, esses setores mais populares ali do dia a dia da população americana acabou ficando de fora também. Ou seja, tem, claro, um grande fator político, e é o que o governo brasileiro acha, que na verdade essa é uma decisão muito mais política do que técnica, mas também tem aquele pragmatismo norte-americano que a gente bem conhece. Muito obrigada, Lucinda Pinto. Até a próxima. Até mais. Obrigado, Lucinda. E agora, Yuripita, a gente chama Pedro Venceslau, porque eu falei de carne, já lembrei de hambúrguer, Estados Unidos e tal. Setor de carnes, Pedro Venceslau, já se posicionou sobre a nova proposta do tarifaço dos Estados Unidos. Como é que foi essa manifestação? Não foi uma manifestação oficial, pelo contrário, oficialmente o setor de carnes preferiu ficar em silêncio, não se manifestar nesse momento. Eu procurei a ABEC, que é a Associação Brasileira dos Exportadores de Carne Bovina, e não há nenhuma manifestação oficial. E o que existem são avaliações que eles fazem em caráter reservado. Inclusive, entre eles, entre os associados da ABEC, já circulam algumas leituras sobre esse cenário que acontece pós-taxação. Primeiro, vale lembrar que 15% da carne norte-americana, carne bovina norte-americana, é importada do Brasil. E quando houve a primeira taxação que atingiu o setor de carnes, faltou hambúrguer nos Estados Unidos, o que, claro, gerou uma crise muito grande. E a indústria brasileira que produz hambúrguer, então, passou a fazer uma pressão muito grande em paralelo à pressão do governo brasileiro. Então, a leitura inicial do setor de carnes é que a decisão foi positiva, porque eliminou o risco imediato da perda de competitividade do setor diante dessas taxações, claro, no mercado americano. O setor também avalia que essa decisão é o reconhecimento da importância da carne bovina brasileira no mercado doméstico. Eles lembram também, os empresários desse setor, que houve uma redução, vem acontecendo uma redução já há algum tempo nos Estados Unidos, do rebanho daquele país, do rebanho americano. E isso acaba elevando demais o preço da proteína a partir da produção e da criação de gado nos Estados Unidos. Como falta gado nos Estados Unidos, eles não têm outra saída a não ser importar carne para conseguir abastecer o mercado doméstico. A ABEC, por sua vez, apesar de não ter se manifestado, disse apenas que está acompanhando as negociações, que ainda é o momento de ter cautela, porque ainda falta a consulta pública, ou seja, podem acontecer mudanças nesse momento. Lembrando que os Estados Unidos é o segundo maior comprador de carne bovina do Brasil, fica atrás apenas da China. E a boa notícia para o Brasil hoje e também para o setor de carne bovina, obviamente, é que a China, após essa decisão dos Estados Unidos, considerou o Brasil um país livre de aftosa, ou seja, os rebanhos brasileiros são considerados saudáveis para o mercado chinês, o que pode ampliar ainda mais a exportação de carne bovina para o mercado chinês. Ou seja, é mais um elemento de pressão na mesa de negociação entre os brasileiros e os Estados Unidos nessa nova fase que começa a partir de agora e vai até julho, quando as tarifas supostamente entram em vigor.